AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Bom dia a todos. Estamos abrindo novamente Segurança em Destaque na data de hoje, 28 de setembro. Lembrando que o Segurança em Destaque tem por objetivo estar divulgando as coisas da segurança, o mundo da segurança, o amplo mundo da segurança, onde nós buscamos vários segmentos e não é diferente toda vez um segmento que traga interesse a vocês, ou na parte de conhecimento, ou na parte preventiva. E hoje temos 3 sorteios, como fizemos na mídia, 3 sorteios. Estaremos sorteando uma vaga gratuita no curso de leitura corporal, estaremos sorteando uma mentoria ou consulta com o psicólogo Carlos Jean, que pode ser ganhando, entraremos em contato com você. E o terceiro sorteio era para ter sido feito no programa com o Fonseca, né? Adevair Fonseca, aquele consultor na área de condomínios. Como ele tinha viagem programada aquela semana, vamos fazer hoje
o sorteio de um treinamento para condomínio ou empresa de segurança condominial ou empresarial. Esse curso é gratuito, será gratuito, desde que a empresa ou o condomínio num raio de 50 quilômetros de Ribeirão Preto. Acima de 50 quilômetros, o treinamento novamente gratuito, porém com a despesa de locomoção do consultor por conta de quem for receber o treinamento, ok? 3 sorteios ao final. Como é que você participa? Você, a partir do momento que comenta no Facebook, e por que Facebook? Porque nós utilizamos a ferramenta de sorteio do Facebook. É um sorteio automático. Então, você comentando durante o programa, no Facebook você já está participando. Automaticamente já está participando. Ok? Então vamos iniciar o programa de hoje. Hoje nós estamos com um programa que é um marco. Estaremos recebendo pela primeira vez uma mulher no nosso programa. E caprichamos nessa convidada. Hoje a gente vai receber a doutora Rafaela Sanches, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Sertãozinho. A doutora Rafaela é pós-graduada em Direito Público. Agradeço a sua presença, doutora, com a gente aqui. Bom dia, Pescuma. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar no seu programa e me colocar à disposição da população do município de Sertãozinho. Com certeza. Realmente nós teremos muito contato e perguntas ao final do programa. Doutora, eu gostaria de iniciar, é sempre uma curiosidade a mulher na polícia. E no papel de delegada, uma curiosidade maior ainda. Mas nada mais correto do que delegado titular, que nem a senhora é, da Delegacia de Defesa da Mulher, que seja uma mulher. Já há algum tempo, as delegadas titulares da Delegacia DDM, né, como é conhecida, já é mulher. Então eu gostaria que a senhora desse só uma pequena explanada da sua carreira profissional para o pessoal conhecer melhor a senhora, doutora. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Na época da minha faculdade, a minha paixão sempre foi a área penal. Era a área que mais me interessava. E junto a isso, eu sempre quis a carreira pública. Aí iniciei meu estudo, falei, vou focar em alguma carreira que predomina isso. Aí continuei estudando meus estudos, fiz pós-graduação, só que tinha que ter atividade jurídica para ocupar um cargo de delegado. Advoguei. Posteriormente, eu passei para analista do Ministério Público de São Paulo, exerci esse cargo durante 5 anos e meio. E durante esse tempo, eu fiz muito atendimento ao público e atendi muitas mulheres vítimas de violência doméstica. E aquilo me chamava atenção. Eu falei assim, nossa, quantas pessoas existem que são vítimas desse tipo de delito e a gente nem sabe. Com certeza. E como elas são carentes de informação, às vezes a pessoa não sabe que ela está sendo vítima. Aquilo me chamou bastante atenção. E ali eu percebia que naquele meu cargo eu não poderia ainda ajudar a sociedade da forma que eu gostaria, que eu estaria limitada ainda. Então eu continuei meus estudos, posteriormente abriu esse último concurso para delegada de polícia do estado de São Paulo, fiz a minha inscrição, obtive a aprovação, fiz a academia de polícia lá em São Paulo durante quase 1 ano. E lá também tem um curso específico voltado para delegada atendimento das vítimas mulheres de violência doméstica e familiar. E o meu interesse continuou e, de acordo com a sua classificação, você faz a sua escolha. E, felizmente, abriu uma vaga aqui para a DDM de Sertãozinho. Então, eu vim até aqui a cidade, conheci a cidade, me encantei. Apesar de eu ser de Ribeirão Preto, não conheci Sertãozinho. Certo. Eu vi que era uma cidade muito bem estruturada, muito desenvolvida, muito industrializada. Conheci a seccional de Sertãozinho, que é a sede daqui, das delegacias. Eu vi que tinha uma boa estrutura. O seccional é uma pessoa muito acessível, muito preocupada em estruturar todas as delegacias daqui, da cidade de Sertãozinho. Aí eu decidi que eu escolheria aqui a DDM de Sertãozinho, que eu juntaria os meus interesses, tanto pela causa quanto pela cidade, que eu notei que eu poderia desenvolver um trabalho bem interessante.
Então, eu assumi a delegacia do município de Sertãozinho desde fevereiro deste ano. Certo. Na verdade, nós conversamos a semana passada e o que me chamou a atenção foi exatamente isso. O fato da senhora ter trabalhado durante um bom período no Ministério Público, quer dizer, já tendo esse contato com as mulheres, contato com o público, e daí a senhora resolveu meio que se especializar e de alguma forma ter ferramentas que pudessem efetivamente auxiliar essas vítimas de modo geral, no caso mais específico, as mulheres. Doutora, o que é entendido como violência contra a mulher? De forma geral, o que seria isso? De forma geral, violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, pelo fato da pessoa ser mulher, que causa um sofrimento físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral na vítima. Nesse sentido, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê algumas hipóteses de violência doméstica, né? A violência física, que é aquela que causa uma ofensa à integridade física ou corporal da vítima. A violência sexual, que é aquela que limita os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Sim. A violência psicológica, que é aquela que limita a autodeterminação da vítima. Ela se autoanula, sua baixa autoestima devido às ações do agressor. A violência patrimonial, onde o agressor vai lá, retém, destrói os objetos dela, os documentos, os utensílios de trabalho. E, por fim, também a própria violência moral, que quando há aquele xingamento constante contra a mulher, ameaças. E, então, a gente vê que a própria lei se preocupou também em definir as formas, exemplificamente, que configura a violência contra a mulher. Só que o que nós notamos no dia a dia? Ainda que há várias formas de violência, muitas mulheres não sabem que elas são vítimas. Exatamente, isso é importante. Elas acham que é normal o companheiro, eu vou controlar o seu jeito de vestir, eu vou ficar te vigiando onde você vai. Então ele acompanha, ela vai e volta, e isso não é normal. Isso é um relacionamento abusivo. E normalmente fantasiado ou disfarçado de auxílio, preocupação, né? Sim, sim, exatamente. Esse é o maior problema. Sim. No dia a dia, na Delegacia de Defesa da Mulher, da DDM, quais são os crimes mais frequentes? O que mais a senhora assiste no dia a dia trabalhando na DDM? As mulheres elas podem ser vítimas de vários tipos de crime, mas eu diria assim que os principais seria a ameaça, que é quando o agressor ameaça a vítima por gestos, palavras, escritos de algum mal injusto grave. Por exemplo, eu vou te matar, vou atirar fogo em você. Além da ameaça, também temos bastante vias de fato, que é quando é aquele empurrão na vítima, o puxão de cabelo, que não gera nenhuma lesão aparente nela. Além disso, também a própria lesão, em que a agressão é visível mesmo, que é um corte, um murro, aquele roxo. E além desses três, eu diria que com essa pandemia, pelo menos aqui na cidade de Sertãozinho, sim, eu notei que cresceu muitos casos de estupro de vulnerável. Que aqui é um problema gravíssimo. Sim, né? Sim. Só que, de outro lado, também eu notei que as pessoas hoje em dia denunciam mais. Sim. Porque antigamente você não via tantas pessoas falando sobre esse assunto. E hoje em dia tem muita campanha, as pessoas não estão com medo de denunciar. E está tendo bastante casos registrados na cidade. Por esse lado, é um lado bom, porque as pessoas estão procurando justiça. De outro lado, você fica triste de saber o quantitativo de crianças e adolescentes que são vítimas desse delito hediondo e que, na maioria das vezes, são praticados por conhecidos. Sim, então, ou conhecido, ou parente, né? Infelizmente, é muito comum nesse tipo de crime alguém próximo, né? Sim, a gente acha que o filho, a filha vai correr risco fora de casa. Não, o filho está correndo risco mais dentro de casa. Exatamente. Normalmente é padrasto, é o pai, um tio, um avô. Uma pessoa próxima da família que frequenta a casa e utiliza isso como ferramenta para praticar esse crime. Um dos objetivos do programa Segurança em Destaque é justamente isso, informar a população. Porque muitas vezes a pessoa sabe o que é um feminicídio, um crime mais constante da mídia,
Mas às vezes, mas xingar, meu marido pode me xingar, pode me empurrar, pode ficar controlando minha roupa, está deixando claro que não. Que isso daí é o início, mais para frente, inclusive, nós vamos detalhar. Isso é o início de um problema muito maior, né? Em relação a essa quantidade que a senhora atende, né, de crimes mais frequentes, vamos falar aquele que é o mais conhecido, que nem eu disse há pouco. O que é o feminicídio? Uma ótima pergunta, Pescuma. Eu só gostaria de considerar inicialmente que feminicídio não se confunde com femicídio. O que é o femicídio? Você matar uma mulher. Sim, pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente não a morte, o fato de ser uma mulher. Isso. Já por exemplo, seria um vizinho discute com uma vizinha, aí ela taca o lixo, ele não gostou, vai lá e mata ela. Isso é um femicídio. Não existe nenhum relacionamento entre os dois. Feminicídio, o que seria? Seria matar uma mulher pela sua condição do sexo feminino, que envolve o quê? Violência doméstica ou familiar e o menosprezo ou a discriminação da condição de mulher. Sim. Então é aquele relacionamento, a pessoa não aceita o fato dela ser mulher e acha que pelo fato dela ser mulher ela merece morrer. Sim. Então a violência é o assassinato baseado no gênero. Certo. Né? E isso é uma coisa que infelizmente a gente vê toda hora na mídia, é muito mais frequente do que a gente se imaginava, né? E infelizmente essa frequência está acontecendo numa proporção que não deveria acontecer. Mas nós vamos detalhar um pouco mais à frente. Deixa eu aproveitar, doutora, o pessoal que está nos acompanhando. Bom dia, Maria José Gilbert, Bruna Monteiro, Leonardo Borges, obrigado, bom dia. Parabéns pelo programa. Angélica Pereira, bom dia. Conteúdo de muita valia para a população sertanesina. O doutor Leonardo está nos avisando. Rosemary Pastorelli, bom dia. Rudinei Samaniego, bom dia, excelente, muito sucesso de audiência. Henrieta Costa, bom dia. Maria José faz uma pergunta ao final, nós vamos estar detalhando mais essa pergunta. Edivaldo Ferreira, bom dia a todos, muito bom o programa, parabéns. Fabrício Fonseca, também bom dia, parabéns pelo programa. Fabrício nos acompanhando. Angélica Pereira também faz um comentário. Mais à frente nós faremos esse comentário para a senhora poder, de alguma forma, nos elucidar e detalhar. José Nilton Mota, bom dia. Mauri Silva, bom dia. Helena Mattioli, bom dia. Esse é o pessoal que está nos acompanhando. E as perguntas eu vou deixar para a gente fazer mais ao final do programa, ok? Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Como se desenvolve, doutora, a maior parte dos casos que terminam como feminicídio? Qual é o roteiro, infelizmente, desse problema? Bom, o feminicídio seria a ponta do iceberg do ciclo de violência. O que é o ciclo de violência? Podemos resumir que ele se desenvolve em 3 fases. A primeira fase é a fase da tensão, em que há discussão entre a vítima e o agressor por motivos banais. Não gostei dessa roupa, essa comida está fria. Ele começa a gritar por coisas banais. Essa fase acaba evoluindo para a fase da agressão. Essa agressão pode ser o quê? Uma agressão verbal, ele começa o xingamento. Pode ser uma agressão física, ele começa a dar murro, tapa, soco na vítima. Uma agressão sexual, né? Ela não quer manter relações sexuais, mas o cara força. Isso é estupro, não é porque eles são casados que o cara tem direito. Qualquer tipo de relacionamento não justifica essa ação. Não justifica. E esse ciclo, quando a próxima etapa seria a etapa da lua de mel, porque normalmente não é o primeiro ciclo que ocorre o assassinato da mulher. Sim. Então, nessa fase de lua de mel, o que acontece? O cara pede desculpa para a mulher. Fala que não vai mais cometer isso, que vai entrar na igreja, que vai fazer um tratamento médico, dá presentes para a vítima, faz juras de amor. E a vítima, por ela não se reconhecer no ciclo de violência, ou até saber, mas ela depende, às vezes, do cara financeiramente. Sim, isso é às vezes comum. Ela tem uma baixa autoestima tão baixa que ela acha, não, eu mereço, eu não sou capaz de arrumar uma pessoa melhor que essa. Ou às vezes até pelos filhos, a mulher acaba se anulando,
porque os filhos gostam do agressor, porque normalmente o agressor é um bom pai. Exatamente. Então ela acaba sendo um homem e acaba aceitando, perdoando o cara. Aí o que acontece? Temos novamente o ciclo, todas as fases são repetidas. Até que um dia, essa fase não é repetida mais para a lua de mel. O cara não pede desculpa para ela. O que ele faz? Ele simplesmente dá um tiro nela. Exatamente, é exatamente esse o problema, quando chega nesse estágio, né, doutora? Isso, e normalmente, segundo os estudos, para a mulher que consegue sair desse ciclo de violência sem algum fato mais grave, ela demora de 9 a 10 anos. Então, se você for para pensar, é muito tempo para a mulher acordar e ver que ela não merece estar num relacionamento abusivo. Com certeza. Eu vou aproveitar aqui, eu ia deixar as perguntas para o final, mas tem alguns comentários que são como uma pergunta. Por exemplo, Maria José Gilbert: o Brasil conquistou leis dentre as melhores do mundo para a defesa das mulheres, mas ao mesmo tempo permanece recordista em índices de violência, que foi aquilo que a gente conversou. Isso retrata que as leis por si só não têm poder de transformar a realidade? Falta o quê? Somente a lei não transforma nenhuma realidade, não só na violência doméstica, como em qualquer outro tipo de delito. Exato. Por quê? Porque além da lei, você tem que ter efetividade, aplicar. Então, não basta eu, por exemplo, instaurar um inquérito policial, não haver denúncia e não haver condenação. Sim. Então, é todo um processo, é uma fase. Além disso, do que também? Para diminuir, tem que ter uma conscientização da população inteira. Porque nós vivemos, infelizmente ainda, numa sociedade patriarcal. Sim. O quê? Que é considerado normal. A mulher, ela é o quê? Educada para ser do lar. Ela é educada o quê? Para ser submissa, para baixar a cabeça para o cara. Educada para ser empregada, né? Exatamente. Então, é um desenvolvimento muito mais profundo do que apenas uma lei para mudar. Isso ainda vai anos. Mas o que eu posso dizer é que, se for comparado, se você olhar para a geração da sua avó, da sua mãe, podemos dizer que houve uma evolução, houve sim. uma evolução, mas está muito longe do ideal, né? Está muito longe do ideal, mas houve uma evolução. Com certeza. Vamos continuar aqui. Nós queremos agradecer também a Zeli Ferreira, Maria Cláudia Cardoso, parabéns pelo programa. Carol César Duran, bom dia. Essa violência tem que acabar, mais respeito com as mulheres, sempre, em todos os sentidos. Marcos Assan, precisamos debater esse assunto, assim evitaremos grande parte dessa situação terrível, que nem a senhora acabou de falar. A sociedade como um todo, ela tem que participar do processo. A sociedade, porque existe a lei, é óbvio que nós temos uma série de outros detalhes que mais à frente a gente vai estar conversando com a doutora. Mas a sociedade tem que participar, sim, nesse processo. Doutora, como as mulheres devem proceder preventivamente, a hora que começa a perceber que existe, que está começando a acontecer esses problemas que a senhora citou há pouco no roteiro, que não termina bem, como deve ser o procedimento da mulher para tentar evitar essa situação? Ela deve procurar ajuda. Essa ajuda pode ser o quê? De diversas formas. Às vezes, a agressão, ela está no verbal. Então, ela pode procurar o quê? Uma ajuda psiquiátrica ou psicológica. Às vezes o cara aceita uma terapia de casal. Então, pode tentar estar fazendo isso. Agora, recentemente, o CREAS contratou uma mulher, o executivo autorizou para estar atuando uma psicóloga atuando nessa parte de violência doméstica e familiar. Além disso, se a própria vítima achar que a agressão é muito mais profunda, ela pode o quê? Acionar 190, se estiver cometendo um delito, a polícia militar se desloca até o local. Sim. Ela pode fazer denúncia, porque às vezes a vítima tem vergonha de ir na delegacia. Então, ela pode fazer denúncia por 180, que é uma central de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, onde lá vai ser direcionada para a delegacia competente, que se ela for daqui de Sertãozinho, vai ser direcionada para a gente. Posteriormente, nós vamos verificar, nós vamos até o local ver o que está acontecendo, a gente conversa com a vítima, para ela vir até na delegacia, a gente oferece ajuda, o registro da ocorrência. Ela também pode registrar também pelo Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, que também vai para a delegacia para a gente apurar se está tendo algum crime contra a mulher. E, além disso, ela também pode fazer uma própria denúncia por casa, pela internet. Ela não precisa sair. Ela pode entrar lá no site da policiacivil.sp.gov.br e fazer seu boletim eletrônico do que ela foi vítima, porque às vezes ela foi vítima de lesão e não consegue sair de casa.
Então ela pode registrar lá. Vamos repetir o site, qual que é? Polícia Civil? policiacivil.sp.gov.br. Lá tem a delegacia eletrônica, e lá você pode fazer o seu boletim de ocorrência. Comunicação através do boletim de ocorrência. Aqui a nossa espectadora Angélica Pereira. Por medo de exposição e cobertura de proteção ativa e eficaz, muitas mulheres não tomam atitude de denunciar. Muitas por falta de condição de subsistência, outras por viver uma mentira disfarçada de amor. Esse é um problema muito comum, não é, doutora? Sim, sim. A dependência financeira. Exatamente. Para isso, o município dispõe da Secretaria de Assistência Social. Lá, eles fazem toda uma entrevista para ver se a pessoa depende financeiramente do agressor. Então, você pode entrar, sim, com um benefício assistencial, pleitear, para você conseguir sair desse ciclo de violência, porque muitas mulheres são, sim, dependentes, mas não é porque você é dependente, vai se separar, que você não tem direito a uma pensão. Você tem, sim, direito a uma pensão. Você pode pleitear isso judicialmente ou um próprio benefício assistencial. Entendi. Então é o Serviço Social do município dá esse respaldo, sim, dá esse no primeiro respaldo, momento para ela poder tomar essa atitude. Porque eu lembro a época que a gente, no passado, frequentava delegacias em função do serviço e tal. Era muito comum, vinha o boletim de ocorrência, a polícia militar apresentava a mulher, fazia o boletim de ocorrência junto ao delegado, autoridade do município, etc. No dia seguinte a mulher ia lá e simplesmente fala, foi um mal entendido, na verdade ele estava nervoso, ele bebeu, aquelas conversas que a gente já sabe como é que é. Essa é uma das etapas que evoluem para esse problema, por quê? Você faz o boletim e retira. Daí a pessoa, vamos dizer que ela cria uma confiança que pela dependência financeira ou qualquer outra coisa, essa mulher não vai mais efetivamente comunicar o fato, etc. É aí que caminho aberto para o criminoso, né? Porque é um criminoso a pessoa que age dessa forma. Sim, sim. Mas, felizmente, aqui no município está tendo bastante engajamento do município, da Secretaria de Assistência Social, do CRES na causa. Eu também tenho ciência que há um clube das damas aqui que tenta ajudar as mulheres a serem microempreendedoras, ter sua própria renda. Então, eu acho que parte bastante da vítima procurar ajuda, ou se ela não procurar, de alguém de fora. Porque se ninguém de fora falar para a vítima, ela não vai conseguir sair. E a gente também, às vezes, não tem contato. Então, um parente próximo, um irmão, a própria filha, fala, olha, mãe, busca ajuda, que isso não está normal. Porque qualquer pessoa, por menos instrução que tenha, sabe o que é certo e o que é errado. Porque, na verdade, essa pessoa, ela começa a achar natural aquilo que está acontecendo. O marido bebe no fim de semana, chega em casa, bate nela porque está bêbado. Estar bêbado não é uma justificativa de bater em ninguém, muito menos na sua mulher. Mas começa a acontecer com frequência, a pessoa entra num ciclo vicioso, infelizmente, e realmente se ninguém vier e falar, o que está acontecendo não é normal, vamos procurar isso, aquilo. Essa ajuda, que nem a senhora bem descreveu, ela tem que partir de várias fontes, né, que podem efetivamente desenvolver essa resposta, esse auxílio a essa pessoa. Leonardo Borges, eu estou fazendo já essas perguntas, porque eu estou pegando aqui, fica mais fácil, a gente está dentro do tema, um tema só. O Ministério Público do Estado de São Paulo fez um estudo a respeito das falsas denúncias de crimes sexuais, principalmente relacionado a eventuais abusos praticados por conviventes contra enteados. O número de falsa denúncia é assustador e ocorre geralmente quando o homem decide se afastar do relacionamento. Nesse caso, qual ou quais as principais ferramentas para detectar se a denúncia é verdadeira ou é uma vingança com o propósito de prejudicar pelo fim da união estável? Pode ocorrer também, né, doutora? Sim, sim. Pode ocorrer, sim. A gente até fala que seriam as famosas falsas memórias. O que seria falsas memórias? A mulher, por vingança, vai lá, registra uma ocorrência falando que o seu parceiro estuprou a sua filha. Só que, na verdade, isso não ocorreu. Só que a mulher começa a falar tanto para a criança internaliza aquilo e acha que foi realmente vítima. Exatamente. O que é temerário. Por quê? Porque essa criança ela vai crescer
uma criança frustrada, traumatizada, como se ela tivesse sido realmente estuprada. E não foi. E não foi. E não aconselho fazerem isso. Por quê? Porque você está destruindo uma vida. Sim. Só que diante da informação que vem na delegacia, nós temos obrigação legal de registrar a ocorrência e apurar o fato. Então, como você registra e apura o fato? Através do inquérito policial. Sim. Então, E é aberto o inquérito policial Isso. contra a pessoa que não, teoricamente não fez nada, né? Vai ter que provar a sua inocência. Então, nós vamos ouvir todas as partes envolvidas, vai ter uma escuta especializada da criança. Posteriormente, o promotor vai analisar esses elementos de prova, vai decidir se vai denunciar ou não e o juiz sentenciar ou não. No final, se for comprovado que realmente não ocorreu, o cara ainda pode denunciar a mulher que fez isso por denunciação caluniosa, porque você não pode simplesmente abrir um inquérito policial, um processo, sabendo de uma pessoa que é inocente. Então, se o dolo for comprovado, ela ainda responde. Responde a um processo, né? Isso. Porque isso efetivamente é uma forma que a mulher achou de se vingar por uma possível separação e colocando a própria filha na situação, numa situação não verdadeira, mas que acaba atrapalhando psicologicamente. Sim, são raros casos, mas infelizmente acontecem. Infelizmente sim. acontece. Marcos Assan, bom dia, parabéns pelo sucesso. Estão aqui nos assistindo. A Maria José Gilper, novamente, OMS diz que em mais de 90% dos casos, o homicídio contra mulheres é cometido por homens com quem a vítima possuía uma relação afetiva e com frequência na sua própria residência. Qual é a realidade no Brasil sobre proteção, segurança e abrigamento nessas ocorrências, evitando que ela permaneça vulnerável e no mesmo teto que o agressor? É aquilo que a gente falou há pouco, né? Infelizmente, se isso acontece, agora a senhora falou que assistente social aqui no município de Sertãozinho acolhe, tem outras formas de proteger, isso dá uma segurança a mais para a mulher fazer a denúncia efetivamente, não deixar o processo chegar no feminicídio, né? Sim, sim. Esse dado que a telespectadora falou realmente está correto. A maioria dos agressores que matam as mulheres são companheiros ou ex-companheiros, um pouco mais de 80%. E esse feminicídio também ocorre dentro de casa, aquele lugar onde, teoricamente, você estaria mais protegida, mas não, na verdade, é o lugar que você está mais em perigo. Sim. Além disso, a gente acha que a arma de fogo é que vai matar a mulher. Não, a maioria dos casos dos feminicídios não foi através do uso de arma de fogo. Mais de 60% foi o uso através de arma branca, que Faca, são aqueles instrumentos cortantes, faca, canivete, tesoura. Exatamente. Aumentou muito, né? Homicídio sim. através de arma branca, né, doutor? Sim, sim. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 0,7% dos casos de feminicídio no país durante essa pandemia. Acredito que devido ao contato das pessoas não poderem sair e há mais tensão, porque muitos casais, como trabalhavam, não tinham aquele contato do dia a dia. E ficando em casa começa a ter aquele contato. Exatamente. Mais próximo, né? E às vezes muito casal não sabia que já tinha terminado a relação. É onde acaba descobrindo durante a pandemia. Se convivia pouco, então não tinha essa percepção. Exatamente. Né? A partir do momento que se une e permanece em casa no dia a dia, a coisa começa a ficar feia. Quem também está nos assistindo é o Fábio, bom dia, parabéns pelo programa, Pescuma, e parabéns à delegada Rafaela pela explicação bem didática do tema. Sem dúvida, foi escolhida a dedo, né, doutora? Silvia Cavicchioli, parabéns pelas informações. Henrietta Costa. Geralmente, quando é imposto a medida de distância mínima do agressor da vítima, sabemos que o agressor geralmente não cumpre. O que podemos fazer? Isso é importante. Se o agressor não cumpre, você tem que acionar o 190 imediatamente, porque a polícia militar ela é obrigada a se deslocar porque está acontecendo um crime, que é o descumprimento de medida protetiva. E se pegar o cara, ele vai preso em flagrante. O delegado nem pode habitar fiança, porque a lei proíbe. Entendi. E, além disso, além dele ser preso em flagrante, se já houver outros tipos de delito, já que ele já responde, ou não é a primeira vez que ele descumpre, essa prisão ainda pode ser convertida em prisão preventiva, porque a lei assegura que para
para que haja o efetivo cumprimento da medida protetiva, que o juiz converta em prisão preventiva o agressor. Então, ele não vai sair da cadeia tão cedo. O que eu recomendo é, houve descumprimento, registre. Com certeza, isso é importante. Houve o descumprimento, registre. 190, Polícia Militar, acione. Por quê? Se você, e existem casos que infelizmente também terminaram em feminicídio, com aquela conversa do homem, mas eu não consigo viver sem você, você sabe que eu te amo, etc. Marca um encontro, nós temos casos assim, sim, marca o encontro e mata a mulher. Então, se chegou no ponto da medida protetiva, acabou, né, doutora? Não tem retorno, não adianta. Antes disso é que deveria ou deve ter sido tentado toda a possibilidade de retorno. Chegou nesse ponto, encerrado o assunto. Chegou próximo, 190, Polícia Militar, que nem disse a doutora, a pessoa está descumprindo uma determinação que vai levá-lo à cadeia. É isso? Isso. Então, dessa forma que tem que proceder. Roberto Almeida, obrigado por estar aqui nos assistindo. O que acontece, doutora? Quando nós temos casos como esse, que infelizmente tem frequências maiores em cidades maiores, vamos dizer assim, mas acontece no Brasil todo, como é que a DDM pode direcionar essa mulher? A senhora falou que aqui em Sertãozinho tem assistência social bastante ativa, que faz existe um programa de proteção. Mas isso é uma realidade do estado de São Paulo, vamos dizer assim? Infelizmente não. Há cidades que têm. Em São Paulo mesmo, na capital, tem a Casa Brasileira da Mulher, onde há aquele acolhimento da mulher para ela não ter que retornar ao convívio. Mas, infelizmente, se você for parar para pensar no país, nós ainda temos muito a conquistar ainda. Infelizmente, não tem onde a mulher ser acolhida. Exato. E não havendo esse acolhimento, a gente sabe que, infelizmente, ou ela retorna para casa, ou retorna na casa de algum parente. E vamos dizer assim que esse retorno a um lugar familiar ao homem, que é o que está, de alguma forma, agredindo essa mulher, ele tem o quê? O conhecimento do local, ele sabe, ele já conviveu com essas pessoas. Então, não deixa de ser um facilitador se ele efetivamente quiser concluir o crime, né, perante a mulher. O que nós temos aqui? Ainda temos a Devair Alves Fonseca, show, essa delegada sabe muito. Aí, doutora, na verdade sabe muito, por isso que ela é delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher. Edson Cabral, bom dia. Além da medida protetiva, existe abrigos para ajuda? A doutora comentou que no município de Sertãozinho sim, São Paulo também, que ela sabe sim. Pode ser que em outros municípios tenha, mas não é a maioria das cidades, nem do estado de São Paulo e nem do Brasil, menos ainda, né? Isso. Que realmente é uma fragilidade. Nós temos uma lei bastante boa para proteger a mulher, mas você vê que depois a sequência dos fatos ainda tem alguma coisa a evoluir. Se bem que é importante o que a senhora falou há pouco. A partir do momento que existe a medida protetiva, esse homem se aproxima, chame a polícia, 190. Ele vai ser conduzido à delegacia. Por quê? Esse descumprimento tem resultado negativo para ele. Não fica por isso mesmo. O Leonardo Borges, doutor Leonardo também, parabéns à doutora Rafaela. Muito bom saber que existem delegados atentos à falsa memória, sugestionamentos e contaminações. Assim se evita uma injustiça no nascedouro. Parabéns e obrigado por prestar um excelente serviço à nossa cidade. A realidade é essa, doutora. Independente da sua formação de qualidade, ter passado pelo Ministério Público, ser uma pessoa que domina a área em que trabalha, faz parte do dia a dia o delegado se preparar para a função, né? Sim, sim. Há sempre cursos na polícia que são oferecidos para o delegado estar aperfeiçoando o seu conhecimento. A própria lei sempre é também modificada, né, constantemente. Então, para o delegado estar atuante, sempre tem que estar estudando. A gente sempre está estudando e se atualizando. A atualização em qualquer carreira é fundamental, sim, né, se quiser doutora? ser um profissional de qualidade, tem que sempre estar se atualizando. Exatamente. As pessoas, o profissional às vezes confunde. Bom, eu já estou aqui mesmo, é concurso público, está contratado por uma grande empresa.
Se ele se acomodar, é o caminho mais curto para se tornar, se era um bom profissional, se tornar um profissional talvez não com tanta qualidade, né? Porque a atualização, que nem a senhora falou, sempre tem a mudança da lei, novas coisas aparecem, e se você não se atualizar, você pode, ao receber uma denúncia, uma pessoa na delegacia, não estar suficientemente preparado de conhecimento, de ações, para resolver aquilo de uma maneira correta. E não é só delegado, a gente sabe disso. O médico é assim, o advogado é assim. Todo mundo que atende o público, que precisa do seu conhecimento, da sua técnica, do seu profissionalismo, ele tem que se atualizar, porque senão corre um grande risco de realmente ele atender de uma forma equivocada, ou por desconhecimento, ou por desatenção, ou por desleixo, e aí sim ter um grande e grave problema profissional e às vezes até legal, né, doutora? Na verdade, doutora, a DDM, ela existe aqui já há alguns anos, aqui em Sertãozinho. A senhora chegou aqui em fevereiro. Isso. A senhora disse que a família é de Ribeirão Preto, mas a senhora foi estudar em Uberlândia. Isso. Onde a senhora fez a faculdade de Direito. Quando a senhora fez o curso preparatório para delegado, tinha muitas mulheres na mesma classe, não? Não. E, infelizmente, a polícia ainda prepondera o sexo masculino. Tanto na polícia quanto em outros cargos, né, de liderança. Por isso que eu falo que teria que se ver uma transformação muito mais profunda e estrutural. Sim. Eu sou a favor até de ter cotas em cargos de liderança para as mulheres terem representatividade. Sim. Porque é muito difícil você ver uma delegada, uma promotora, uma juíza. Sim. Normalmente são cargos ocupados por homens. Exato. Por quê? Porque nós somos criadas o quê? Para estar dentro de casa, ou quando Exato. você casa, tem filho, você já para de estudar, você se anula. Então, nós não ocupamos os cargos de liderança, a maioria não. Se você pesquisar, infelizmente, a gente não está. Até na própria iniciativa privada. É muito difícil você ver uma empresária, um cargo de liderança ocupado por uma mulher. Por Sim. quê? Porque tem a licença maternidade, o empregador já não vai querer contratar ela. Exatamente. Por isso que tem que ter uma mudança estrutural mesmo da sociedade, de valorizar a mulher. A sociedade entender o papel, o real papel da mulher. Sim, nós somos capazes. Com certeza. Como a senhora, existem várias mulheres comprovando isso em vários segmentos. Não tenha dúvida, eu sempre digo, uma boa profissional mulher, ela é insuperável na dedicação, na percepção e em tudo isso. Então, é importante essa mudança na sociedade, que nem a doutora disse, essa reformulação é social. A sociedade é que tem que entender que a mulher pode sim trabalhar, pode ser mãe, inclusive a doutora está com 6 meses da gravidez, sim. Parabéns a ela, logo logo vai ser mamãe. Mas o que a sociedade precisa entender? Que ela tem capacidade, às vezes as mulheres brincam, a gente está conversando e tal, a mulher brinca, enquanto você faz uma coisa, nós fazemos 4 ao mesmo tempo. E o pior que é verdade. Sim. Não é mentira isso. Então, ela tem condição total de fazer tudo que tem que ser feito e bem feito. Doutora, eu vou pedir para o Antônio, vamos fazer um pequeno intervalinho para depois a gente preparar já o sorteio, tá? Para a doutora tomar uma água enquanto isso. Vamos lá. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional.
sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Nosso Segurança em Destaque na data de hoje. E vamos aos sorteios. Hoje nós temos 3 sorteios. O primeiro sorteio é para vaga gratuita no curso de leitura corporal. Antônio, por favor, no Facebook, automático, sorteio. Quem vai ganhar essa vaga gratuita no curso de leitura corporal? Vamos ver. Quem é o Felizardo que vai ganhar essa... Doutora recebendo elogios aqui, a Maria José Gil, e parabéns pelo programa, tema muito relevante. Dupla implacável hoje, obrigado. Angélica Pereira, parabéns pelo programa de hoje. Doutora Rafaela, super simpática e profissional. Com toda certeza foi realmente muito simpática, profissional, ter aceitado o nosso convite, a gente agradece muito mesmo. Então, quem ganhou a vaga gratuita no curso de leitura corporal, Edivaldo Ferreira, é isso? Edivaldo Ferreira. Isso. Vai ser colocado o seu nome aqui na imagem, na tela da TV, por quê? Edivaldo Ferreira ganhou essa vaga gratuita no curso de leitura corporal. Aí tá. Edivaldo Ferreira, bom dia a todos, muito bom o programa, parabéns Pescuma Júnior. Então você, Edivaldo, faz um contato também, pode ser através do Facebook, com STV e Web TV. Eu preciso do seu nome completo e seu contato. Pode ser um telefone, alguma coisa, para a gente entrar em contato e passar os detalhes do curso. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Você ganhou gratuitamente um curso de leitura corporal que vai ocorrer no mês de outubro. Dia 16 de outubro, a previsão desse curso. O curso é o dia todo, ok, Edivaldo? Já vai se preparando. Antônio, por favor, vamos sortear a vaga da mentoria ou consulta com o psicólogo Carlos Jean. Essa primeira consulta, é gratuita, ok? Vamos lá para o próximo sorteio. Mentoria é quando o Carlos Jean é especialista em concurso. Então ele prepara candidatos para concursos, a maior parte dos concursos hoje tem teste psicotécnico ou psicológico, depende do estado, chama de uma forma. E o Carlos Jean, ele prepara o candidato para fazer esse teste. Isso seria uma mentoria. Mas pode ser também uma consulta para o psicólogo, sem problema nenhum. Quem ganhou, Antônio? Marco Assan. Marco Assan, amigo nosso, de longa data. Marco, você acaba de ganhar, então, uma mentoria ou consulta com o psicólogo Carlos Jean. Marco Assan, precisamos debater esse assunto, assim evitaremos grande parte dessa situação terrível. Esse foi o comentário dele no Facebook, então você acaba de ganhar uma consulta ou mentoria com o psicólogo Carlos Jean, ok? Da mesma forma, Marco, por favor, fazer o contato com a gente para a gente poder te passar os detalhes. E o último sorteio de hoje
é um treinamento gratuito para condomínio ou empresas, falando sobre segurança, com o consultor Adevair Fonseca. Lembrando e repetindo que em Ribeirão Preto ou em 50 quilômetros no entorno de Ribeirão, esse curso é completamente gratuito. Acima de 50 quilômetros de Ribeirão Preto, a despesa de locomoção deve ser paga por quem vai receber o treinamento, ok? Maria José Gilbert ganhou o treinamento com o consultor Adevair Fonseca. Depois fazemos o contato. Ela comentou: o Brasil conquistou leis entre os melhores do mundo para a defesa da mulher. Acaba de ganhar, então, segurança com o consultor Adevair Fonseca. Obrigado por ter participado com a gente. Maria José Gilbert está sempre com a gente no programa. Ok? Então, os 3 sorteados já estão definidos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a doutora Rafaela Sanches, delegada titular da DDM aqui de Sertãozinho, pela sua presença. Eu tenho certeza que no futuro, possivelmente, estaremos conversando mais vezes, porque é um assunto extremamente importante, é um assunto que infelizmente aflige uma quantidade de pessoas relativamente importante. O que acontece? Quanto mais informação, mais informada tiver essa pessoa, melhor ela vai saber conduzir o problema que ela possa estar tendo no lar ou com quem quer que seja. Agradeço sua presença, doutora. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e me coloco à disposição, tanto eu quanto a minha equipe, a todas as mulheres aqui do município que precisam de atendimento. Procure, denuncie, compareça na Delegacia de Defesa da Mulher de Sertãozinho, que nós estamos sempre de porta aberta para atender da melhor forma aquelas que necessitam de ajuda. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Temos aqui a Henrietta Costa, mais uma vez, muito esclarecedor o programa, principalmente para os leigos no assunto. Esse é o principal objetivo do programa. A Maria Cláudia Cardoso, excelente entrevista, a doutora Rafaela, maravilhosa. Então, estamos chegando ao fim de mais um Segurança em Destaque. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros comerciais, a F Projetos e Treinamentos, Excelência Formação Profissional, Finditru Cursos, Grupo Confidere, o Grupo Emil, Roma Press, Total Telecom e o Varley Ribeiro Cursos. Agradecer também a nossa equipe, Antônio Almeida, diretor de TV, o Igor Moutinho, nosso repórter, Éder Soldera, de marketing, e a Carol Fantin, da fotografia. E principalmente agradecer você, que está nos acompanhando, tem nos assistido, tem participado. O objetivo principal desse programa é estar esclarecendo, elucidando dúvidas do mundo da segurança para todos aqueles que nos assistem. Terça-feira que vem estaremos novamente aqui às 11 horas e espero contar com vocês. Obrigado, boa semana, um abraço a todos. Roma Press, sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você.
AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa.